Então, vamos lá, dar continuidade aqui no nosso Shmirat HaLashon. Primeira parte, a parte um pouquinho mais teórica e a segunda parte um pouquinho mais prática. Eu estava esses dias, estava dando aula para as crianças, eu falei um pouquinho, a gente está fazendo agora um incentivo para eles melhorarem a tefilá deles, e eu falei para eles, falei, olha, não adianta só a gente melhorar a nossa tefilá, e expliquei um pouco do conceito que é essa mancha que acaba sendo causada quando a gente fala lashon hará, a gente fala nivul pé, palavrões, fala qualquer coisa que não é adequado, que isso cria como se fosse uma casca de impureza espiritual e que depois, quando sai a tefilá ela sai manchada, ela sai suja, ela não sai pura como ela poderia sair. Então, eu estava explicando isso e uma das crianças falou assim, ai, Rabino, que medo. Eu falei, guarda esse medo para o resto da vida. Se a gente tiver esse medo, e é para ter medo, a ideia é que a gente tenha esse temor das consequências para a nossa vida, para a vida dos outros, tentar lembrar todas as consequências negativas do lashon hará, certeza que esse medo é um medo kadosh, é um medo sagrado, como fala Shlomo Amelech, Ashrei Adam Mefaret Tamid. Feliz é a pessoa que tem medo sempre. Tem medo do quê? Não está falando de medo de cachorro, medo de assalto, está falando de medo de Hashem, medo de fazer coisas erradas, de fazer transgressões. Esse medo a gente tem que saber que é um medo sagrado, tem que guardar no nosso coração e não perder nunca mais esse tipo de medo. Então, assim, fala para a gente o Hafetz Haim, estamos continuando na primeira parte, no Shmirat HaLashon, Sefer Shmirat HaLashon. Ele vai falar um pouquinho agora, Ra inyano alideize leatid lavo. Como é negativo, coisas que vão ser muito ruins para a gente, leatid lavo no futuro, as consequências para a nossa alma, para o nosso mundo vindouro, da gente acabar tropeçando demais no lashon hará. Óbvio, se a gente faz um lashon hará e não adianta também a gente viver num mundo das ilusões que de repente a gente vai conseguir nunca mais na vida falar, a gente vai lutar, a gente vai tentar, a gente vai diminuir. A pessoa que de vez em quando ele tropeça, óbvio, é gravíssimo, tem que fazer tchuvá, mas aqui a gente está tratando especialmente daquelas pessoas que acabam se tornando hábito na vida delas, falar mal dos outros, denegrir, machucar, diminuir os outros. Então, aqui a gente vai ver que as consequências elas são extremamente pesadas no futuro da pessoa. Hine, beprakim sheavru nitbaer oncho shel ba lashon hará baolam hazé. Então, até agora, a gente estava falando um pouquinho dos castigos que vêm para a pessoa. Aqui nesse mundo falamos que pode vir pobreza para a pessoa, sofrimentos. Antigamente tinha a tzarata, aquela mancha que contaminava a pessoa, causava vergonha para ela, ela tem que sair do acampamento, ela tem que anunciar para todo mundo que ela está com tzarat, porque a tzarat era contagiosa e poderia passar para outras pessoas. Olha, fica longe de mim, eu estou com tzarat. Que vergonha! Era vergonha nesse mundo, eram sofrimentos, dificuldades. E lo aleino, ele trouxe aqui o Hafetz Haim, de novo, a gente já falou isso, mas é bom ressaltar, não é da cabeça do Hafetz Haim que saiu tudo isso, ele é extremamente rigoroso para sempre mencionar as fontes da onde ele está trazendo esse ensinamento. Então, ele fala que até agora a gente falou sobre os castigos do Olam Hazé aqui nesse mundo, Veato nevaer godel onsho leatid lavo, e agora a gente vai entender um pouquinho melhor quais são os castigos para o mundo vindouro, o que vai acontecer lá para quando a gente sair desse mundo. E ne Hazal Berulano, os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Sotá, eles explicaram para a gente Sheba lashon hará o echad me'arba kitot she'en mekablim pnei ashchina. Então, falam que os balei lashon hará, de novo, não estamos falando daquelas pessoas que, ocasionalmente, por acidente, por um descuido,
acabam tropeçando no Lashon Hara, e sim dos Balei Lashon Hara, aqueles que eles são dominados pelo Lashon Hara, a vida deles é falar mal dos outros, sem freios na boca, sem nenhum cuidado com a honra dos outros. Esses são um dos 4 grupos que não vão receber Pnei Ashkinah. O que quer dizer isso? Mesmo que a pessoa ela esteja no Lamabá, ela não vai estar nos lugares mais próximos de Hashem. Quais são os 4 grupos? Só para a gente entender a gravidade do Lashon Hara, com quem que vão estar os Balei Lashon Hara? Vão estar junto com Kat Hanefim, com os bajuladores, Kat Shakranim, com os mentirosos, Kat Leitzanim, com os zombadores, os palhaços, Vekat Mesaprei Lashon Hara, e o grupo daqueles que falam Lashon Hara. Então, esses são aqueles que não vão lekabel pnei ashkinah, não vão receber a face da Shekhinah, a face de Hashem. Kat leitzanim, e aqui cada um deles ele vem trazendo qual é a fonte da Torá, da onde a gente aprende isso. Kat mesaprei lashon hara dirtiv, esse grupo que fala Lashon Hara constantemente, que é parte da vida deles, está escrito no Teilim, Ki lo el chafetz reshata Hashem, você é um Deus que não deseja perversidade, lo yagur hara, não vai morar com você o mal. Tzadik ata Hashem, lo yagur megur hara. Hashem, você é tzadik. Então, quer dizer, essa já é a explicação que o Talmud traz desse passug de Teilim. Hashem, por você ser tzadik, você ser perfeito, completo, você não suporta nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de perversidade, então não vai morar na sua morada, não pode viver nenhum mal. O Parashá Zuaire Beavon Shel Balei Lashon Hara, e aqui está falando justamente sobre os Balei Lashon Hara, aqueles que falam muito sobre os outros, que de Peresh Rashi Sham, como o Rashi, famoso comentarista da Torá, ele explica lá que se trata daqueles que falam Lashon Hara. Gam ki abal Lashon Hara, nikra beshem ra, também o Bal Lashon Hara, ele é chamado de malvado, ele é chamado de irá, da mesma forma que a gente chama o Yetzer Hara, a nossa má inclinação, ele é mau. Também o Bal Lashon Hara, ele é chamado pela Torá de mal. Ele é mau, então Deus nos livre ter entrar numa categoria dessa, ter uma definição desse tipo, que deita beagadat Mishlei, como está escrito em Mishlei, al pasuk mirma belev chorshei irá. Tem muitas enganações nos conspiradores do mal. Olha só a linguagem. Amar Rabhana ben Rabhanina, fala o Ravhama, filho do Rabhanina, kol misheu medaber im havero veochel veshotei mo, prestem muita atenção nesse ensinamento aqui do Talmud, todo aquele que conversa com o seu companheiro, senta com ele para comer, para beber, o medaber alav lashon hara, mas pelas costas ele fala dessa pessoa lashon hara, quer dizer, além de tudo ele é covarde, ele faz pelas costas, na frente, ele conversa, ele dá um abraço, ele senta para comer, ele senta para beber juntos, mas é só o cara virar as costas que ele começa a falar lashon hara. Akadosh Baruhu Koro Ra. Hashem chama essa pessoa de mal, de ruim. Quer dizer, não são os outros. O Criador do mundo chama essa pessoa de ruim. Esse hipócrita aqui não tem nem a coragem de, pelo menos, abrir os sentimentos dele. Olha, não gosto de você por causa disso, daquilo, tentar resolver. Não. Pela frente, ele é cheio de amor, mas é só virar as costas e ele começa a fazer Lashon Hara da pessoa. Ele é chamado por Hashem de ruim, perverso, de mal. Uree et godelon sham, perdão, gam hu nidon bagehinom be madrigat a gimel avur zeachet. A pessoa ela vai para o 4º nível do Gehinom.
A verdade é que isso, obviamente, são conceitos mais da parte mística da Kabbalah. Não sei exatamente qual é a implicação de ser o quarto nível do Gehinom, mas parece daqui que não é algo muito agradável. Que deita bemidrash anelam alerut. Como tem midrashim que explicam sobre isso. Isso é um pouco da parte mais oculta da Torá, mas já deu para ver se é o quarto nível de Gehinom, então quer dizer que é considerado algo muito grave espiritualmente aos olhos de Hashem. Uree et godel onsham, shekimat avur godel chetam, en yecholet begehinom lenakotam minavon. A gente sabe o conceito, a gente traduz muitas vezes o Gehinom de uma maneira equivocada, né? A gente usa o conceito de inferno, então já vem aquela ideia de um lugar onde para sempre a pessoa fica, tem o diabinho lá com espetinho, com fogo queimando ele. Esse não é o conceito do Gehinom judaico. Gehinom, pela Torá, seria mais próximo do conceito que as pessoas chamam de purgatório, quer dizer, um lugar de limpeza, de expiação. Tem realmente esse conceito do fogo, mas o fogo como um agente de limpeza dessa alma. Da mesma maneira que quando alguém descacheriza um utensílio, ele precisa agora passar pelo fogo para cacherizar, assim também a nossa Neshama. Quando a gente faz Lashon Hará, quando a gente faz certas transgressões, a gente causa manchas na nossa alma, e agora precisa de uma limpeza espiritual. O Gehinom é o purgatório, o lugar da limpeza, da expiação espiritual. Kmoshe Mefurash Batana de Veilial, como está no Tana de Veilial, que nem o Gehinom, ele quase não consegue limpar a transgressão de Lashon Hará. A mancha é tão forte, é tão intensa a mancha na alma criada pelo Lashon Hará, que quase que o Gehinom não consegue limpar essa mancha. Está escrito assim no Tana de Beilial, Keshem shareshaim mesaprim Lashon Hará, veolead kisea kavod. Quando os reshaim, os perversos, eles fazem Lashon Hará, e isso sobe até o trono celestial, como ken yordin malachim mipi agvurá. Então, da mesma maneira, vão descer anjos sob o comando de Deus, venotlim otam areshaim, e vão pegar aqueles reshaim, o mashlichim otam letor am kashel gehinom, e vão jogar eles nas profundezas do Gehinom, desse purgatório. Beotasha'a meshiva Gehinom veomeret lifnei HaKadosh Baruch Hu. Naquele momento vem o Gehinom e vem reclamar com Hashem. E o que o Gehinom fala para Hashem? Ribono shel olam, Senhor do Universo, en li yecholet lifroa lahem, dai kefi onesh shelahem, eu não consigo punir de maneira suficiente para limpar o que eles merecem, o que eles causaram, a mancha que eles causaram nas suas almas. Eu não tenho como providenciar sofrimentos para ter essa limpeza. Nada no universo consegue dar o castigo que eles mereceriam. Só da gente escutar isso, certeza, ainda mais agora em Elul, a gente tem que pensar 10 vezes antes de fazer um Lashon Hará. Porque esse transgressor, olha o que o Gehinom fala para Hashem, esse transgressor, ele fez um erro que vai da terra até o Shamaim, até o céu. Esse é o tamanho da transgressão. Eila shgar bo chatzecha milemala tchila ve'achar kach yekabel mimeni gahalei retamim milemata. Então Hashem, olha o que o Gehinom ele pede, me ajuda, Hashem. Você vai mandar as suas flechas aí de cima para a pessoa, e eu vou mandar os carvões em brasa aqui por baixo, e aí sim vai ter capará, vai ter a limpeza dessa transgressão tão terrível. Shenemar, como está escrito no Teilim, Maiten lecha, o Mai Yosiflar, o que eu vou dar para você e o que eu vou acrescentar
sobre você, Lashon Remiá, aquele que fica falando uma linguagem de enganação, que usa a sua língua para fazer o mal para os outros, Hitzei Gibor Shnunim Im Gachalei Retamim, vão precisar de flechas muito fortes, muito afiadas, que vão vir juntos com os carvões ardentes, os carvões em brasa. En Gibor Eila Akadosh Baruhu. Então, não tem Gibor. Quando a gente fala alguém poderoso, é Hashem. Então, precisa que Hashem mande de cima para baixo as flechas, como Shenemar, aquela Gadol via Gibor. Quer dizer, todos os dias na Tfilá, a gente fala Ha-Gibor, o valente, o poderoso. Aqui está falando de Hashem. Então, Vekama Tzarich Haish, Anilbav Leitchazek Uvelamod Alatzmo Meavona Marazé. Quanto, quando a gente escuta isso, que presente que a gente tem do Hafetz Haim. É assustador, é verdade, é assustador. Como a gente começou a aula falando com um aluno que falou, eu estou com medo. Óbvio, tem que ter medo. Eu não li nada disso para eles, óbvio. Eu só falei do conceito da mancha que é criada, dessa impureza que fica em volta da pessoa. Para ele já deu medo. Olha o que a gente está vendo aqui. Qualquer pessoa com mínimo de sentimentos, com mínimo de intelecto, olha as consequências do nosso Lashon Hará. Beit Bonenô Baseaone Shanorá, quando a gente parar para refletir o nível terrível de castigo daquele que fala Lashon Hará, Asher Beit Asurim Agadol, Sheu Ageinom En Bodai, que essa prisão, que é o Gehinom, ela não é suficiente para limpar as manchas causadas pelo Lashon Hará, até que precisa de ajuda na expiação dos castigos lá de cima, que venham também castigos para que possa limpar e essa alma possa ser purificada dessa transgressão. Então, de novo, vamos tentar lembrar um utensílio, o quanto precisa agora passar no fogo, e olha, é tão intensa essa mancha de impureza que não adianta só passar no fogo, precisam de outros processos. Então, assim funciona, Deus nos livre, o Lashon Hará, quanto ele causa danos para a nossa alma, e isso vai ter problemas nesse mundo e mais ainda no mundo vindouro. Bekol hadiburim sheu medaber bapé, akol nichtavim lemala. Tudo que sai da nossa boca imediatamente é escrito lá em cima. Olha que incrível, todos os nossos atos, é verdade, tudo que a gente faz, como fala o Pirkei Avot, saiba de 3 coisas e você não vai transgredir, saiba que tem um olho que vê, tem um ouvido que escuta, e todos os seus atos são escritos num livro. A gente sabe agora, vai ser aberto os livros, o livro da vida e o outro livro, e todos os méritos da pessoa vão ser lidos diante de Hashem, todas as transgressões também vão ser lidas diante de Hashem em Rosh Hashanah, o dia do nosso julgamento, e, em especial, aqui, cada palavra, não é? Olha, esse fulano falou Lashon Hará. Não, não. Cada palavra que sai da nossa boca é escrito lá em cima, como deita bemidrash parashat tetzé, como explica para a gente o Midrash, de novo, a gente vê isso muito claro, tudo tem fontes aqui dentro da Torá. Fala o Midrash, al titen picha lachti ed bsarecha, não permita que tua boca cause com que a sua carne ela faça transgressões. Malken, o que isso significa? Keivan chapéu mer Lashon Hará, pelo fato que a boca tropeça e acaba falando Lashon Hará, o roté alaguf, ele causa com que o corpo ele faça uma transgressão, chegorem lá lilkot, e ele vai ser castigado por causa disso, arei larti et psarecha, então vai ter aqui, vai causar uma transgressão para o seu corpo, sheapé roté alabassar, porque a nossa boca ela vai transgredir contra o nosso corpo, quer dizer, vai causar para o nosso corpo aqui que a gente acabe transgredindo. Mal al tomar lifnei amalach
Kishgagai, e está escrito na continuação do versículo, e não diga diante do anjo, foi um erro. Shelotomar arein oler veomer lashonará, vembria iodata. A gente pode pensar, olha, eu vou fazer um lashonará, eu vou fazer escondido, e ninguém vai ficar sabendo, não fala para o anjo, olha, ninguém foi um erro, e ninguém soube. Não, não, vão ficar sabendo tudo que a gente falou escondido, futuramente vai ser revelado, vai ser aberto para todo mundo saber. Olha que vergonha, tudo vai ser gravado para ser mostrado lá em cima. Amarlo a Kadosh Baruch Hu, Hashem, ele está falando para a gente, Eivei Yodeia Shanish Olea Malach, saiba que eu estou enviando aqui para o mundo um anjo, Veu Omedetzlecha, e ele vai ficar parado do teu lado, Vekotev Kol Ma Shatam Medaber Al Haverecha, e ele vai estar escrevendo tudo o que você fala do seu companheiro. Vezela Shonagro, e assim fala o Gaon Mivilna, Beigarto Akdoshá Alim Litrufá, no livro Kadosh dele, na carta, uma carta que ele escreveu, escrito Alim Litrufá, folhas para cura, essa seria a tradução livre aqui dessa carta dele. Assim ele fala, acolhe a viba mishpat, tudo vai ser trazido no nosso julgamento. Vamos lembrar, estamos agora já a menos de 30 dias do nosso julgamento de Rosh Hashanah, tudo vai ser trazido para o julgamento, al-kol dibur, cada fala, cada palavra, velonevada filo de burkal, não vai se perder nem uma conversa leve, nem um bate-papo despretensioso, nada vai ser perdido. Velachena nimas hirha shetargil bekola yoter leshev yechidi. Por isso, fala o Gaon Mivilna na sua carta, eu aconselho que você passe bastante tempo sozinho, porque sozinho não dá para fazer Lashonará. Que reta Lashonará alculou, porque o ret, a transgressão de Lashonará, abrange tudo. O que mamar Rahamenu Zal, como falam os nossos sábios, Eilu Dvarim Shadam Ohel Peroterem Bolamazé, Veakeren Kaem Eslol Olamabá, Velashonará Keneged Kulam. O Lashonará, ele vai ser cobrado nesse mundo, quer dizer, a gente já vai ter frutos negativos do Lashonará nesse mundo, mas o Keren, o principal, está guardado para o Olamabá e, obviamente, que vão ser castigos duros, como a gente já viu, que a pessoa causa essa mancha na sua alma que vai precisar passar por um duro processo de limpeza espiritual. O Malilarich Bezeavon, a Hamur Mikol Averot. Então, não precisa nem se alongar muito nessa transgressão, já deu para sentir o quão grave essa transgressão, quantas consequências negativas a gente vai ter. Kola maladam lepio, todo o esforço da pessoa com a sua boca, amru hachamenu zal, shekol mitzvotav vetoroisav sheladam, eino maspik lema shemotzim mipiv, tudo que a pessoa faz, todas as mitzvot que ele cumpre e o estudo da Torá que ele tem não são suficientes comparado com o que sai da boca dele. O que significa isso? Que a gente pode destruir com a boca o que a gente levou uma vida inteira para construir. Mal manutou sheladam baulamazé, qual é a arte, qual é o trabalho da pessoa aqui no Lamazé? Yatzeh atzmo keilem, ele deve se fazer como mudo nesse mundo, veiadbig sifsoisav kishtei rechaim, e ele deve colar os seus lábios como se fossem duas pedras de moinho, que de tão pesadas elas ficam grudadas uma na outra. A gente tem que fechar a nossa boca, colar os nossos lábios, porque as consequências são muito grandes. Tudo que a pessoa levou uma vida inteira para construir, ela vai acabar destruindo através do Lashonará. Vekol kafakela, akol behevel piv shel dvarim betelim. O que é o kafakela?
Aqui é mais uma das punições espirituais que tem para a limpeza das coisas erradas que a gente fez. O Kafakel, os nossos sábios explicam que a Neshama da pessoa fica sendo jogada de um lado para o outro, então fica sendo arremessada depois da morte, obviamente. Tudo isso vem por causa de Dvarim Betelim, de vanidades que a pessoa falou, besteiras, coisas que não precisavam ser ditas. Vialkol dibur hevel tsarir leit kalea misof olam veat sofo. Para cada vanidade que a pessoa ela falou na vida dela, ela vai precisar ser arremessada de um extremo do mundo para o outro extremo, e assim ela fica sendo jogada de um lado para o outro até terminarem todas as palavras, todo o Lashon Hará, todas as vanidades que ele falou na vida dele. Vekol zé bedvarim yeterim. Só que isso, estamos falando de vanidades, coisas permitidas, mas fica falando besteira, não estamos falando aqui sobre Lashon Hará. Aval bedvarim asurim, kegon Lashon Hará, leitzanut, shvuot, venedarim, o machlokot, o klalot, o bifrat bebeit hakneset, veshabat veyom tov. Olha só a lista que ele traz. O Lashon Hará, a zombaria, juramentos e promessas em vão, falsas, fazer machloket, causar disputas entre as pessoas, amaldiçoar pessoas, em especial essas transgressões dentro do Beit HaKnesset é muito mais grave, é muito mais pesado, e também no Shabat e no Yom Tov, por serem dias mais sagrados, também as transgressões têm um peso maior. A lei lutzarich lered lishol lemata arbe meod. Para essas transgressões, a pessoa vai descer lá no poço muito fundo. Vei efshar leshaer godel haisurim viatzarot shesovel bishvil dibur echad. E não dá para mensurar, não dá para a gente imaginar quantas dificuldades, quantos sofrimentos que vão vir, quanta angústia vai vir para a pessoa por causa de uma única fala que a pessoa, ele cometeu Lashon Hará e ele não se arrependeu, e ele não fez chuvá. Veló nevada, filho de Burechat, Shelon Nirtav, não vai escapar nem mesmo uma conversa leve, nada do que a gente falou vai escapar de ser escrito. Baleg dafim, olchim tamid etzel kol adam ve'adam, porque anjos alados, eles estão sempre do lado das pessoas, vem nifradim mimeno, e não se separam, estão o dia inteiro acompanhando a gente. Vekodvim kol dibur vedibur, e eles estão com o caderninho deles lá, anotando cada palavra que a gente fala. Kiova shamaim yoli retakol, sem fala Shlomo Melech em Kohelet, Eclesiastes, que, porque da mesma forma que os pássaros do céu, eles elevam a sua voz, o Bal Knafaim Yagidavar, e aquele com asas, ele vai contar cada coisa. Quer dizer, aquele com asas aqui está se referindo aos malachim. Também fala Shlomo Melech em Kohelet também, Al titen el picha learti et psarecha ve'al tomar lifnei hamalach kish gagahi lama iktzov vegoimer. Quer dizer, a pessoa ela vai se tornar uma carruagem para essa casca de impureza chamada Lashon Hará, o anjo que vai acompanhando a gente, vai levando todas essas informações, e tudo que a gente falar vai estar escrito e vai ser mostrado, vai ser usado. Vocês lembram que tem lá naqueles filmes de policial americano, que sempre quando ele vai prender a pessoa, ele é obrigado por lei a falar: você tem direito de ficar em silêncio, tudo que você falar poderá e será usado contra você. A gente tem exatamente o mesmo direito. A gente tem o direito de ficar em silêncio, mas se a gente falar, tudo que a gente falar poderá e será usado contra nós mesmos. Quer dizer, se a gente não está falando, obviamente, palavras de Torá, palavras de incentivo, palavras de consolo, palavras construtivas, então fique em silêncio. É melhor a gente ficar quieto do que Deus nos livre ter que prestar conta por cada palavra
negativa que saiu da nossa boca. Ad kan lashon hagro. Tudo isso foi a carta que o Gaon Mivilna ele escreveu. Pode ser que depois resolveram publicar essa carta como um livro, mas eu acho que fica muito claro para a gente a gravidade do lashon hará e quanto a gente precisa se cuidar, aquele que tem o mínimo de bom senso, pelo menos ele refletir sobre, olha que terrível, olha que difícil, o que espera alguém que é um Baal lashon hará, que não tem limites, que não para. A gente tropeça de vez em quando, vamos trabalhar para não tropeçar nunca, saber as leis, entender o peso. Quando a gente sabe o castigo, as pessoas, obviamente, elas vão pensar não 2 nem 3, vão pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa errada. Vamos agora para a segunda parte aqui da nossa aula, para a parte mais prática. Estamos aqui no livro, obviamente, também baseado nos ensinamentos do Hafetz Haim, mas o livro Netzor Leshoncha, Guarde a Sua Fala, do Rav Zelig Pliskin. A gente, Baruch Hashem, já viu muita coisa, já estamos mais ou menos no final aqui desse livro. Então, olha só, a gente está falando aqui sobre a Rehilut. Rehilut é a famosa fofoca aqui, aos olhos de muita gente. Qual é o problema da fofoca? Tem programas de televisão, tem revista. É legal escutar as notícias, quem terminou com quem traiu quem fez o quê, e aquele xingou, e aquele bateu, e aquele não sei o quê. As pessoas acham que é super normal ficar falando da vida dos outros, denegrindo os outros, e liberdade de expressão é o que mais se fala hoje em dia, né? As pessoas querem ter liberdade de expressão, de falar o que elas bem entendem sobre quem elas quiserem, sem limites nenhum, e a gente está vendo que tudo isso vai sair muito caro. Você tem liberdade de expressão, verdade, você tem livre-arbítrio, você pode usar da maneira que você quiser, mas saiba que essa liberdade vai ter um preço. Tudo isso vai ser cobrado. Então, não ache que pode falar, lashon hará e denegrir os outros. Eu tenho liberdade, ninguém pode cercear minhas liberdades. Então, aqui no mundo material, pode ser que vão te dar liberdade de falar o que você quiser, mas essas palavras todas, elas vão ser duramente cobradas. Então, a gente tem que saber o que pode e o que não pode falar, e não importa o que eles chamam de liberdade de expressão, se é denegrir uma pessoa, se é falar mal de alguém, machucar alguém, jogar um contra o outro, óbvio que isso é proibidíssimo. Deus não deu para a gente liberdade de expressão, de falar o que você quiser, aonde você quiser. A gente tem que tomar cuidado com cada palavra que sai da nossa boca. Então, a gente explicou que a Rehilut, aqui a fofoca, de certa maneira, pode ser até mais grave do que o lashon hará, porque a fofoca é você falar para uma pessoa o que o fulano falou sobre ele ou fez contra ele. Isso tem uma força muito grande de causar ódio, de causar separação, e a gente sabe das consequências da destruição do nosso Beit HaMikdash por causa do ódio gratuito. Então, de certa maneira, a Rehilut, a fofoca, pode ser ainda mais grave do que o lashon hará, do que falar mal das outras pessoas. Então, aqui olha que interessante, um erro que é muito comum a gente acabar cometendo em relação a Rehilut, mas vamos aprender como fazer da maneira correta. Muita gente pensa que, olha, eu escutei, por exemplo, o Reuven falou mal do Shimon para uma terceira pessoa, para o Levi. Então, Reuven fala mal de Shimon para o Levi, e o Levi quer contar para o Shimon, olha, você não sabe o que o Reuven está falando de você. Tem muita gente que pensa que é permitido fazer isso se eu falar isso na frente do Reuven, aquele que falou mal do Shimon, o Levi vai falar na cara do Reuven, olha, Shimon, tá vendo esse Reuven que está aqui do meu lado? Olha, você não sabe o que ele falou de você. Ou até mesmo a pessoa fala, olha, eu teria coragem de falar na frente do Reuven o que ele falou sobre você. E a gente poderia pensar que isso é permitido, já que, olha, ele não tem medo de falar na cara da pessoa
quer dizer que deve ser verdade. Não é permitido, isso é gravíssimo. E aqui tem um componente a mais, tem um problema a mais. Se falou na frente do Reuven, então agora, com certeza, o Shimon vai acreditar que realmente o Reuven falou mal dele ou fez alguma coisa errada para ele, e agora vai criar imediatamente um ódio entre as pessoas. Então, aqui é gravíssimo, não tem permissão. Ah, mas eu falaria na cara do Reuven, o que eu estou te contando agora é certeza que é verdade, mesmo assim é proibido fazer isso. Aqui um outro erro que é gravíssimo, mas é muito comum, então muita atenção nessa alahá. Alguém vem para você e fala, olha, o Reuven falou lashon hará de você. Eu estava agora com ele lá no restaurante, meia hora ele ficou falando mal de você. Quer dizer, eu vou pensar, eu estou fazendo uma bondade, a gente já vai chegar se é um caso que realmente tem um dano, tem alguma coisa negativa. Vamos partir aqui do princípio que é uma informação que não tem dano nenhum, simplesmente ele estava falando mal, ele estava, olha, eu fiquei sabendo que aquela pessoa, ele é muito chato, ele é muito desagradável, ele é grosseiro, e está falando um monte de características negativas. Vem essa pessoa e te conta isso. Então, agora você fica bravo. Como assim? O Reuven está falando de mim isso? Então, você vai tirar a satisfação com o Reuven. Mas você esquece um pequeno detalhe. Como o Reuven acabou de contar isso para uma outra pessoa que veio te contar, quando você tira a satisfação com o Reuven vai entender na hora, mesmo que você não mencionou aquela outra pessoa, na hora ele entendeu. Ele acabou de passar meia hora conversando com o fulano, e agora está vindo a pessoa tirar satisfações do lashon hará. É óbvio que foi o fulano que contou. Você está fazendo rehilut, mesmo que você não mencione o nome. Se mencionar o nome, pior ainda. Olha, Reuven, o fulano acabou de me falar que você está falando mal de mim, é verdade? Óbvio, aqui você acabou de fazer sem dúvida nenhuma, mas mesmo que você não mencione o nome, mas se dá para entender, se o Reuven entender quem foi que delatou, quem foi que contou, obviamente que isso também é rehilut, isso vai causar ódio desnecessário, o Reuven vai odiar o fulano, porque o fulano veio me contar que ele falou lashon hará de mim, e muita gente tropeça nisso, porque, não, eu não quero prejudicar o fulano, mas eu tenho direito, é a minha reputação, eu quero lá tirar satisfação, quero botar a coisa aqui em pratos limpos. Então, não pode fazer isso, é proibido, porque se você for tirar satisfação, você vai estar colocando aqui um tropeço, você vai estar fazendo com que o Reuven odeie o fulano, já que ele vai entender que o fulano que contou o lashon hará, o fulano que veio contar para mim sobre o que foi falado. Então, é um erro que, infelizmente, a gente acaba tropeçando muito. E aqui também, outro erro que é muito comum, e infelizmente tudo isso, como a gente sempre fala, por falta de conhecimento, por falta de estudar, estuda as leis de lashon hará para não tropeçar nesse tipo de coisa. Teve o Reuven, ele ouviu o Shimon fazer um lashon hará sobre o Levi. Então, tem três pessoas de novo. O Reuven, ele escuta o Shimon falando mal do Levi. O Reuven quer contar para uma quarta pessoa, o Yehudá, alguém que não tem nada a ver, o que o Shimon falou sobre o Levi. Então, isso é proibido por dois motivos óbvios. Primeiro motivo é lashon hará. Você colocar o Yehudá aqui na história, olha, o Shimon falou mal do Levi, contar isso para o Yehudá, que não tem nada a ver com a história, isso é stam lashon hará. Você está fazendo lashon hará do Shimon, que ele falou mal do Levi. Fora isso, se você contar para uma quarta pessoa aqui na história, pode ser que o Levi vai ficar sabendo no final das contas e vai se transformar numa rehilut de qualquer jeito, porque o Yehudá vai acabar falando para o Levi e você foi o responsável, porque o Yehudá não tinha nem que estar sabendo dessa história. Não, mas eu só quis contar para ele entender o que estava acontecendo. Não pode, é proibido. Primeiro que diretamente
ele está fazendo um lashon hará de contar para uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história, e fora isso, ele pode indiretamente causar uma rehilut, uma fofoca, vai vir a conversa para os ouvidos do Levi em algum horário, porque em algum momento vai acabar chegando. Por quê? Porque tem uma regra, Havra Itley. Não, eu só vou contar para o Yehudá, para mais ninguém. O Yehudá pensa a mesma coisa. Não, eu só vou contar para esse, eu só vou contar para aquele. Cada um tem o amigo que tem um amigo, que tem um amigo, e assim as coisas que não eram para ninguém saber vão ficar sendo conhecidas. As pessoas passam para frente as informações, sempre pensando, eu só vou contar para esse. Então, não conta para ninguém o que não é para ser conhecido. Aqui outra forma de rehilut, olha que interessante. Quando eu não estou acrescentando nada na informação que foi feita, mas quando alguém falou uma informação para outra pessoa, a pessoa que escutou, ela não entendeu que era uma ofensa. Ela achou, por exemplo, que era um elogio, e vem uma pessoa e fala, acorda, ele não está te elogiando, ele está falando mal de você. Vamos dar um exemplo aqui. Olha que interessante, mesmo que a gente não está acrescentando uma informação nova, mas a gente está mostrando para a pessoa que aquele falou mal dela, naquelas palavras que pareciam palavras boas, na verdade, tem uma crítica escondida. Então, isso também é rehilut. Você vai causar ódio. Essa pessoa que estava agradecida, achando que é um elogio, agora vai entender que foi uma crítica e vai ficar com raiva da pessoa. Olha só, tiveram duas senhoras que estavam visitando uma terceira amiga. E quando estavam visitando pela primeira vez a casa dessa amiga, e quando ela estava saindo, uma das senhoras fala para a dona da casa, uau, a sua casa é tão bonita quanto a casa da fulana. Então, a dona da casa acha que é um elogio. Olha, vai ver que a casa da fulana é uma casa bonita que nem a minha, ela está me dando elogio, ela até agradece, olha, obrigado. Quando aquela que falou vai embora, a outra que está acompanhando fala, por que você agradeceu? Falou, como assim? Ela fez um elogio, ela falou que a minha casa parece a casa da fulana. Falou, não, você não entendeu, a casa da fulana é uma bagunça, a casa da fulana está sempre de pernas para o ar, está tudo jogado, é uma casa horrorosa, ela estava zoando você, ela estava falando mal de você, não foi uma coisa positiva. Uau, você não acrescentou nada na história, você só explicou a história e agora a pessoa entendeu que você está falando mal dela, que você estava desprezando a casa dela e não elogiando. Isso, com certeza, vai causar ódio, vai causar separação entre as pessoas. Isso é proibido, isso é rehilut. Aqui também, outro erro comum. Duas pessoas escutaram o Reuven falando mal de Shimon. Então, vai lá a primeira pessoa que escutou e conta para o Shimon. Olha, Shimon, eu queria te contar, o Reuven está falando mal de você. A outra pessoa já viu que a primeira falou, então ela vai lá e conta também. Falou, olha, eu não estou acrescentando mais nada, o Shimon já sabe o que o Reuven falou sobre ele, eu não estou acrescentando nada de novo, então não tem nenhuma transgressão. Errado, tá? Também aqui a pessoa está caindo na transgressão de rehilut, mesmo que ele já sabia, o fato de você estar repetindo a informação faz com que o Shimon ele tenha cada vez mais certeza que o Reuven está falando mal dele. Quando veio a primeira pessoa, pode ser que ele nem tinha acreditado ou não tinha colocado ainda no coração, achou que falou só para uma pessoa. Cada um que vem acrescentar, na verdade, ele está colocando mais ódio no coração. Cada vez mais o Shimon vai ficando com raiva. Uau, esse Reuven, desgraçado, ele está falando para todo mundo, a cidade inteira deve estar sabendo. Cada um que acrescenta, a informação não é nova, é verdade, mas você está acrescentando ódio, você está colocando mais lenha na fogueira e, como a gente falou na primeira parte da aula, o lashon hará é que nem fogo, ele vai destruindo todo mundo que está envolvido, quem fala, quem escuta, sobre quem fala, machloket, discussões, lashon hará, ódio gratuito, tudo isso tem um preço muito alto, tem que tomar cuidado.
como se faz tchuvá por ter feito rehilut. Então, se a pessoa realmente escutou, teve alguém, o Reuven, falou mal do Shimon, e eu vou lá para o Shimon e eu conto, olha, o Reuven está falando mal de você. Se o Shimon acreditou, então eu tenho que ir para o Shimon, tem que pedir perdão para ele, tem que ir para o Reuven e pedir perdão para ele. Reuven, olha, desculpa, eu acabei contando para o Shimon o que você me falou, eu quero fazer tchuvá e eu estou arrependido. Que vergonha, mas é a única maneira de fazer tchuvá, por isso é tão grave e a gente deve tentar evitar de fazer rehilut. No caso que o Shimon Tzadik, Baruch Hashem, não acreditou na rehilut, quando eu vou falar para ele que o Reuven está falando mal dele, o Shimon fala, sai daqui, eu não acredito em você, o Reuven é um tzadik, ele nunca falaria isso de mim. A verdade é que o Reuven sim falou, mas tudo bem, o Shimon é tzadik, ele julga as pessoas para o bem, ele não acreditou. Nesse caso, não precisa nem pedir desculpa para o Reuven, já que o Shimon não acreditou, mas tem que fazer tchuvá. A gente já explicou isso nas aulas passadas. Todo erro Ben Adam lechaveró, da pessoa com seu companheiro, ele também tem uma parcela Ben Adam lamakom. Mexeu com o filho, mexeu com o pai também. Então, aqui no Ben Adam lechaveró, Baruch Hashem, está tudo já resolvido, já que o Shimon ele é tzadik e ele não acreditou, mas ainda assim tem que fazer tchuvá, tem que se arrepender, tem que receber para a vida que não quer mais cair nisso, tem que fazer tchuvá com Hashem. E sempre que possível, no caso da pessoa ter acreditado, eu fui falar para o Shimon que o Reuven falou lashon hará dele, e agora eu quero fazer tchuvá. O que eu devo tentar fazer para consertar? Eu devo tentar convencer o Shimon que, na verdade, o Reuven, ele não quis dizer aquilo. Olha, desculpa, eu acho que eu me enganei, eu acho que eu interpretei errado o que o Reuven quis falar, ou o Reuven não era nem de você que o Reuven está falando, eu que me equivoquei, desculpa. Se você conseguir convencer o Shimon que não foi, na verdade, não teve lashon hará, que o Reuven não falou mal dele, foi um erro seu de interpretação, você escutou errado, você achou, olha, desculpa, Shimon, eu fui falar com o Reuven depois, ele me explicou de novo, não foi nada disso que ele quis dizer. Se isso funcionar, não precisa nem falar, pedir desculpa para o Reuven, já que a gente acabou com o problema, mas, de novo, sempre precisa fazer tchuvá com Hashem, porque todo Ben Adam lechaveiroi também tem aqui uma transgressão, Ben Adam lamakom, da gente com Hashem. Vamos agora entrar também num capítulo que a gente já falou bastante sobre isso em relação ao lashon hará, mas vamos ver sobre rehilut. São conceitos muito parecidos, mas vale a pena a gente repassar esses conceitos, porque vira uma hazará. A gente está repassando aqui, recapitulando os pontos principais. Então, a gente sabe que, apesar do nome lashon hará, a língua ruim, não é proibido só falar, é proibido também escutar e acreditar. Escutar e acreditar são duas transgressões independentes. Tem uma transgressão por si só, que é escutar lashon hará ou rehilut. Então, por exemplo, a pessoa que ele sabe, tem um grupo de amigos que sempre que eles se reúnem, eles ficam falando lashon hará, eles se sentam na mesinha do bar e o assunto é lashon hará, fala mal desse, fala mal daquele, e você viu o que esse fez, com quem se está namorando, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não vai, porque se for você é culpado. Não, mas eu não quero acreditar em nada, não importa. O simples fato de você querer escutar, de você andar com pessoas assim, por si só, já é uma transgressão. Mesmo que você está decidido que você não vai acreditar em nenhuma rehilut, nenhuma fofoca que vai ser falado na mesa, mas é proibido escutar. Olha que incrível um exemplo, né, de como acontece na vida. Quando alguém vem contar para a gente alguma coisa, olha, eu gosto muito de você, eu queria te contar o que o fulano ele fala de você pelas costas.
a gente tem uma mitzvah de falar, por favor, eu não quero escutar. Vamos ver daqui a pouquinho, a gente vai ver lá para frente quando tem danos envolvidos. Quando alguém quer me contar sobre alguma coisa ruim que alguém quer fazer, que pode me prejudicar. Mas quando é simplesmente o lashon hará que a pessoa está fazendo de mim, é proibido a gente querer escutar. Ai, você não sabe o que o fulano ele fala toda vez que você vai embora da casa dele. Não vai ter nenhum benefício a gente saber disso. A gente deve se recusar a escutar. Olha, por favor, eu não quero escutar lashon hará. Não, mas é importante. Falar, olha, não vai ter benefício nenhum, eu não quero escutar. A gente podia pensar, uau, escola kavod, que essa pessoa conseguiu chegar nesse nível. Não tem nenhum nesse nível. Isso é obrigação mínima que a gente tem de não escutar lashon hará. A gente tem que sair de perto, tem que interromper a pessoa no meio da frase. Quando a frase já começa com esse tipo de introdução, olha, você não sabe o que o fulano falar de você, já pode brecar na hora, porque certeza que vai vir rehilut, já vai vir aqui uma grande fofoca que pode causar ódio. Então, olha que incrível. Eu estava uma vez numa empresa e o Olavo, um dos trabalhadores da empresa, ele mudou de setor. Então, no primeiro dia, ele já quis cair nas graças do chefe novo dele. Ele falou, chefe, você não sabe o que eu preciso te contar sobre o Almeida. Então, o chefe fala assim, opa, pode parar, senhor Olavo. Antes de você falar do senhor Almeida, o que você queria falar, você já passou a tua frase nas 3 peneiras? Então, o Olavo falou, chefe, que 3 peneiras? Estou sabendo de 3 peneiras. Falou, olha, sempre que você quiser falar alguma coisa de alguém, sempre passa pelas 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem certeza que é verdade isso que você vai me contar? Você viu com seus próprios olhos, você checou, você viu se não tem nenhuma forma de entender isso de uma outra maneira? Você tem certeza que é verdadeira? Chefe, talvez. O chefe fala, então, mesmo que passe na primeira peneira, já passou também pela segunda peneira? Qual é a segunda peneira? A peneira da necessidade. Realmente você precisa me contar isso? É importante para a empresa, para o bom andamento? E aí o Olavo já fica assim, então, chefe, eu acho que talvez... Ele falou, não, então, mesmo que passe na primeira e na segunda, senhor Olavo, já passou na terceira peneira também? Terceira, qual que é a terceira peneira, chefe? A peneira da bondade. Você está fazendo isso por bondade, para ajudar, para construir, ou você está fazendo isso por maldade, para destruir, para causar desavenças, para causar com que alguém seja punido, seja castigado? Qual é a tua intenção verdadeira? Então, obviamente que o Olavo não conseguiu passar as informações para ganhar a confiança do chefe. Isso é mais normal do que a gente imagina. Pessoas que querem se exaltar, querem ser elevados através da vergonha dos outros, através do lashon hará dos outros. Eu quero ser bem visto, diminuindo as outras pessoas. Isso é gravíssimo. Bezrat Hashem, a gente vai fugir disso com todas as nossas forças. Só para terminar, então, a gente falou sobre escutar lashon hará e tem o acreditar em lashon hará, em rehilut, numa fofoca. Então, a mesma coisa. Quando tem uma situação que eu sou forçado a escutar uma rehilut, a pessoa vem e fala, olha, o fulano falou isso de você, não deu nem tempo de brecar, ele não deu aquela introdução de você não sabe o que o fulano falou de você, não deu tempo de brecar. Ou eu estou num carro e eu escuto pessoas conversando e não dá para eu descer, está no meio de um túnel, não dá para eu descer agora, e agora que eu escutei a rehilut, o que eu faço? É proibido acreditar. Escutar, você não vai ser cobrado, foi uma força maior, não foi tua culpa, obviamente não pode se colocar, e sem querer eu saí com um grupo de pessoas que eu sei que fala lashon hará, mas sem querer eu escutei o lashon hará. Aqui não foi sem querer, aqui você andou com as pessoas erradas, você fez uma escolha péssima para a tua vida, mas realmente se teve uma situação de força maior, uma situação que você foi obrigado a escutar, ou escutou realmente sem querer uma rehilut, uma fofoca, é proibido acreditar.
em qualquer palavra do que foi dito, e com isso a gente não vai cair também na transgressão de lekabel lashon hara, de receber e acreditar nessa fofoca ou nesse lashon hara. Continuamos semana que vem, Bezrat Hashem. Shavua Tov.